Bom, em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul está entre os estados mais carentes, né? Foram registrados 5.000 casos. A senhora acredita que, em âmbito nacional, por exemplo, vamos colocar Mato Grosso do Sul como exemplo, mas em âmbito geral, as doenças hepáticas podem se tornar, de repente, um mal do século? Já são, já são. Se nós contarmos hoje a hepatite B e a hepatite C, são 600 milhões de portadores no mundo. Quem diz isso é a Organização Mundial de Saúde. 600 milhões de portadores no mundo de hepatite B e C. Para se ter uma ideia, tem 35 milhões de portadores do HIV. Para cada morte por HIV, se estima 9 mortes por hepatite. De cada 2 pacientes que entram na lista de transplante de fígado no Brasil, 1 entra na lista de transplante por hepatite. Ou seja, 50% das indicações de transplante de fígado são por hepatite. Portanto, esse é um problema gravíssimo. Se nós juntarmos as hepatites virais com uma outra endemia hepática grave, como a esteatohepatite, que é uma doença causada pela obesidade, pela dislipidemia, pelo sedentarismo. Todo mundo liga obesidade, dislipidemia e sedentarismo ao coração, é verdade. Liga ao coração, mas tem que ligar ao fígado também. Isso tem uma doença do fígado chamada esteatohepatite que é causada por essa situação e que está presente em 3% da população ocidental. Imensidão, a legião de pacientes. Se nós somarmos a isso a doença alcoólica do fígado, se estima que 20% dos brasileiros adultos consomem álcool em faixa de risco. O consumo do álcool no Brasil é tolerado. O Brasil é um país frouxo em relação à legislação que regula a propaganda de bebida alcoólica. País desenvolvido não pode fazer isso. País que se respeite não pode fazer isso. O Brasil faz. Se nós olharmos propaganda de bebida alcoólica, em todas as TVs, em todos os momentos, sustentando os grandes eventos, sobretudo o futebol. Isso é um absurdo, isso não acontece em país decente, não pode acontecer. Então, e são geralmente propagandas muito interessantes, porque são sedutoras, mulheres lindas, homens alegres, felizes, dando risada, justamente o contrário do que é o álcool, né? O álcool é responsável por muita infelicidade domiciliar, familiar, acidente de trânsito. O álcool é responsável por miséria, quando mal consumido. E 20% dos brasileiros consomem álcool em quantidade suficiente para causar danos hepáticos. O que significa que nós temos uma legião de pacientes com doença alcoólica de fígado. E temos também a automedicação e a chamada medicação alternativa. Essa coisa que resolveram chamar de medicina alternativa, que não existe, né? A medicina é uma ciência. Essa história de alternativo, de naturalismo, isso não tem o menor valor, cientificamente não tem o menor valor. O que importa não é se um medicamento ou uma proposta seja natural ou não. O que importa é que ela seja comprovada cientificamente. E aí, para ser comprovada cientificamente, tem uma metodologia. Infelizmente, a imensa maioria dessas terapêuticas alternativas não tem comprovação científica nenhuma. Na verdade, elas obedecem a um nicho de mercado que passa no imaginário das pessoas a ideia de que é inócua porque é natural. Mas não é inócua. Veneno de cobra é natural, né? Se você tomar veneno de cobra com uma picada de cobra, ela vai lhe matar. Mas se você tira o veneno da jararaca e trabalha e estuda o veneno da jararaca, você salva milhares de vidas. É o exemplo clássico hoje dos antihipertensivos, medicamentos que são usados para tratar a hipertensão, que vieram do veneno da jararaca e foram descobertos aqui no Brasil. Isso é natural. O problema é que é estudado. É essa a ideia. Não existe medicina natural, então todo e qualquer princípio ativo, se for utilizado sem um estudo adequado, ele pode causar malefício, né? O que a gente não sabe se causa benefício, também não sabe se causa malefício. Então é uma outra situação grave. Então, somando-se todas essas situações, nós temos uma legião de brasileiros que são portadores de doenças do fígado, mas só uma pequena percentagem deles teve acesso a um hepatologista. Nesse caso, essa carência de especialistas faz com que outros especialistas tomem um lugar. E qual que é a preocupação em relação ao diagnóstico? A preocupação é capacitá-los. Eles têm que assumir, alguém tem que assumir esses pacientes. Se os hepatologistas são raros, é importante que outros colegas assumam, e eles fazem isso de forma heróica. Os infectologistas têm feito isso no país de forma heróica. Os gastroenterologistas também. Os clínicos, os colegas que trabalham com medicina tropical na região amazônica assumem esses pacientes. O que a gente precisa
é capacitá-los quanto ao diagnóstico diferencial. Porque esses colegas, eles sabem bem a questão das doenças causadas por vírus, as doenças hepáticas infecciosas, mas falta a eles expertise no diagnóstico diferencial de uma série de outras doenças e também na conduta com os pacientes com doença hepática avançada. Então, o que a Sociedade Brasileira de Hepatologia pretende é criar uma forte interface para capacitar, para democratizar conhecimento, dar informação, levar informação a esses colegas que estão de forma heróica suprindo a nossa incapacidade de prover o serviço público de saúde com hepatologistas. Mato Grosso do Sul vai representar o Centro-Oeste na capacitação que vai estar acontecendo aqui na universidade, né? Como que está sendo esse processo de capacitação? Sem dúvida, foi emblemático a escolha de Mato Grosso do Sul, por vários aspectos. Eu procurei o reitor, o professor Guilherme Marbach Neto, que eu já conheço há algum tempo, conheço o trabalho dele, sei que é um indivíduo empreendedor e aceita desafios como esse. Então, busquei junto a ele viabilizar que fosse realizada aqui em Mato Grosso. Por quê? Primeiro, porque está na região centro-oeste. Segundo, porque representa um estado que tem carência de hepatologistas. Terceiro aspecto, a Uniderp tem um campo agrário, né, que oferece condições para que a gente faça a parte experimental. Né? Habitualmente, o treinamento em biópsia hepática é feito diretamente em humanos. Né? E isso me incomoda muito. Então, a ideia nossa é fazermos inicialmente modelos experimentais. Será realizado em porcos, ou suínos, né, como devem ser chamados. Os suínos, eles têm uma anatomia muito parecida com a anatomia humana e um fígado muito parecido com o fígado humano. Então, eles se prestam bem para esse treinamento, obviamente guardando-se todos os cuidados éticos que necessitam ser guardados para isso. E haverá, então, o campus da Uniderp Anhanguera oferece as condições ideais para que nós possamos fazer isso. Então, foi escolhido aqui porque houve uma série de fatores que convergiram para que essa proposta chegasse a esse desfecho bom, que foi realizá-la em Campo Grande. Muito obrigada, nosso tempo já acabou, né? Então, eu conversei com o Dr. Raimundo Paraná, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia, e o Entrevistando fica por aqui. Até a próxima semana.